Olá a todos e bem-vindos a Viagens Literárias com River. Hoje começamos uma nova jornada pelo 7º livro da saga Bridgerton, Um Beijo Inesquecível. Nesta série de vídeos, vamos dissecar cada capítulo desta história fascinante, oferecendo um resumo detalhado e emocionante. Lembre-se, esses vídeos são projetados para te dar uma visão capítulo por capítulo e não representam o livro completo. Então prepare-se para mergulhar no mundo dos Bridgerton e descobrir todos os segredos, romances e aventuras que Por um Beijo tem a oferecer. Vamos começar. Prólogo. Em 1815, Gareth St. Clair vivia sob 4 princípios para manter a paz com seu pai: evitar conversas desnecessárias, mantê-las breves, ter testemunhas presentes e aceitar todos os convites para evitar estar em casa. Esses princípios lhe serviram bem, tanto a ele quanto ao seu pai, Richard St. Clair, com quem tinha uma relação tensa e distante. Gareth, prestes a terminar seus estudos em Eton, ficou surpreso ao receber uma carta de seu pai ordenando-lhe que voltasse para Clair Hall, sua casa no campo. Sua vida em Eton estava cheia de atividades, entre estudos, esportes e saídas noturnas, e planejava continuar desfrutando-a em Cambridge. A casa da família, onde mal havia voltado nos últimos 9 anos, não lhe provocava nenhum sentimento de pertencimento, e seu futuro parecia livre de obrigações até aquele momento. Ao chegar a Clair Hall, Gareth foi recebido pelo mordomo, que o levou ao escritório de seu pai, uma sala que ele associava com repreensões e desaprovação. Ao entrar, seu pai, Lord St. Clair, o ignorou por um tempo antes de anunciar friamente que havia decidido seu futuro. Gareth deveria se casar com Mary Winthrop, uma jovem que conhecia desde a infância, mas que não estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Gareth, atônito e horrorizado, tentou resistir à ideia de se casar com Mary, a quem via como uma criança incapaz de compreender o casamento. Seu pai, no entanto, foi implacável, destacando o generoso dote que Mary traria e a necessidade de salvar as finanças familiares. O dote também permitiria a Gareth continuar seus estudos em Cambridge, algo que seu pai usou como um argumento contundente para obrigá-lo a aceitar o casamento. A tensão atingiu seu ponto máximo quando Lord St. Clair, em um acesso de raiva, revelou a Gareth que ele não era seu verdadeiro filho, mas o fruto de uma infidelidade de sua mãe. Esse golpe devastador deixou Gareth sem fôlego, enfrentando a realidade de que sua vida havia sido uma mentira e que agora deveria encontrar seu próprio caminho sem o apoio de seu suposto pai. Em um último ato de desafio e desespero, Gareth rejeitou a autoridade de Lord St. Clair, marcando o fim de sua inocência e o começo de uma nova e desconhecida etapa em sua vida. Abandonou o escritório, consciente de que precisava forjar seu próprio destino longe de Clair Hall e de seu pai. Capítulo 1. 10 anos depois, encontramos nossa heroína na velada musical anual Smith Smith. E a Cynthia, conhecida por seu espírito audacioso e mordaz, estava sentada ao lado de sua cunhada Penélope, questionando por que se submetiam a esse tormento auditivo. Penélope, com sua calma habitual, lembrava-lhe que assistiam por serem boas pessoas. A velada musical Smith Smith era uma tradição anual que ambas enfrentavam com resignação. E a Cynthia, com seu aguçado senso de humor, não perdia a oportunidade de comentar a falta de habilidades musicais das jovens Smith Smith, enquanto Penélope tentava manter uma atitude positiva. No entanto, a chegada de Lady Danbury, uma velha condessa de forte caráter, adicionou um toque de dinamismo à velada. Lady Danbury, com sua bengala e atitude franca, sentou-se entre Cynthia e Penélope, sempre disposta a dar sua opinião sem reservas. A conversa entre as 3 mulheres girava em torno da absurda necessidade de assistir à velada e dos métodos de persuasão que cada uma usava para arrastar seus acompanhantes. E Cynthia, por sua vez, estava intrigada pela presença do neto de Lady Danbury, Gareth St. Clair, conhecido por sua má reputação e maneiras enigmáticas. A condessa havia conseguido convencer Gareth a assistir através de um astuto jogo de culpas, e sua presença era tão surpreendente quanto esperada. Gareth St. Clair, um homem atraente e com um olhar penetrante, chegou bem a tempo de se juntar à conversa.
Sua entrada causou um pequeno alvoroço, e Hyacinthe, sempre rápida com seus comentários, se viu em uma batalha de inteligência com ele. A interação entre ambos estava carregada de tensão e humor, com Gareth mostrando-se sarcástico e Hyacinthe tentando manter sua compostura. A chegada de Gareth intensificou a atmosfera na velada, e sua presença foi um alívio para Lady Danbury, que o tratava com uma mistura de severidade e carinho. Hyacinthe, observando tudo com atenção, percebeu que Gareth tinha uma influência peculiar sobre a condessa e não pôde evitar sentir-se intrigada pela relação entre ambos. O concerto começou, e a música desafinada das jovens Smith inundou a sala. Gareth e Hyacinthe compartilharam um momento de desespero silencioso, unidos pela tortura sonora que eram obrigados a suportar. Apesar do desconforto, Hyacinthe não conseguia deixar de notar a presença imponente de Gareth ao seu lado, um homem que irradiava calor e magnetismo. Enquanto o concerto avançava, Hyacinthe refletia sobre sua própria situação no mercado matrimonial. Aos 22 anos, ainda era solteira, algo que preocupava sua mãe, Violet Bridgerton. Comparada com sua irmã Eloise, que se casou aos 28, Hyacinthe ainda tinha tempo, mas a pressão social era inegável. A velada musical Smith, com seu tédio e monotonia, lembrava-lhe as limitações de seu ambiente, mas também reforçava sua determinação de encontrar seu próprio caminho, longe das expectativas impostas. A noite continuava, e embora a música fosse insuportável, a presença de Gareth e as piadas mordazes de Lady Danbury tornaram a velada mais suportável para Hyacinthe. À medida que observava as jovens Smith, refletia sobre seu lugar no mundo e as possibilidades que o futuro poderia lhe reservar, sempre com seu característico senso de humor e insaciável curiosidade. Capítulo 2. 30 minutos depois, Gareth St. Clair permanecia sentado, suportando uma tortura musical que só tolerava por sua avó, a imponente Lady Danbury. Apesar da cacofonia que pretendia ser Mozart, Haydn ou Handel, ele mantinha uma compostura impecável. Lady Danbury, por sua vez, desfrutava morbosamente da velada anual Smith, um evento conhecido por sua desastrosa música interpretada pelas desafortunadas jovens da família. Enquanto as notas dissonantes enchiam a sala, Gareth murmurou um protesto, apenas para receber uma resposta seca de sua avó, que defendia a tradição com obstinação. Finalmente, a agonia musical terminou, e as jovens Smith se levantaram para fazer suas reverências, a violoncelista com um ar de desespero evidente. Gareth observou sua avó com ternura e resignação, reconhecendo seu empenho em apoiar aquelas garotas que, pelo menos, não tinham ouvido de lata. Os aplausos ressoaram na sala, mais como um alívio coletivo do que como um reconhecimento genuíno. Hyacinthe Bridgerton, com seu aguçado humor, devolveu a bengala a Lady Danbury, provocando um sorriso em Gareth. Hyacinthe, com sua reputação de ser mais inteligente do que a maioria, tinha um charme peculiar que não passava despercebido. Enquanto a multidão se dispersava, Lady Danbury insistiu que Gareth acompanhasse Hyacinthe, e ele aceitou, embora com certa relutância. A conversa entre Gareth e Hyacinthe fluía com uma mistura de sarcasmo e sinceridade, ambos medindo suas palavras e respostas. Hyacinthe, sempre curiosa e observadora, não perdeu a oportunidade de comentar sobre a velada e seus participantes, mostrando sua aguçada percepção dos detalhes. A mente de Gareth, no entanto, vagava para pensamentos mais sombrios. Lembrava-se de sua relação tumultuada com seu pai e de seu passado doloroso. Depois de ser repudiado, encontrou refúgio em sua avó Danbury, que o acolheu e lhe deu apoio incondicional. A incerteza sobre sua legitimidade e a sombra de seu pai o perseguiam, deixando-o em um estado constante de tensão e expectativa. Enquanto conversava com Hyacinthe, sua mente retornava ao presente, encontrando em sua companhia um alívio inesperado. Hyacinthe, com sua inteligência e franqueza, o desafiava e divertia. Seus diálogos eram um jogo de inteligência, uma batalha de palavras que ambos desfrutavam. Gareth, acostumado a lidar com pessoas superficiais, achava refrescante a honestidade de Hyacinthe. Ao final da noite, Gareth não pôde evitar sentir-se intrigado por Hyacinthe.
Sua capacidade de manter a compostura e seu afiado humor a faziam destacar-se entre as damas da alta sociedade. No entanto, ambos sabiam que sua interação estava cheia de perigos e desafios. E Hyacinthe, consciente do fogo com o qual brincava, não podia evitar sentir-se atraída pela intensidade e pelo mistério de Gareth. Enquanto se despediam, Gareth deixou Hyacinthe com uma sensação de incerteza e emoção. Seu breve encontro havia deixado uma impressão duradoura, e ambos sabiam que seus caminhos se cruzariam novamente. Naquele momento, porém, se separaram, levando consigo a faísca de uma conexão que prometia ser tão complicada quanto fascinante. Capítulo 3. 3 dias depois, Gareth estava em seu escritório quando seu valet informou sobre a visita inesperada de Caroline, a viúva de seu irmão George. Após um longo tempo sem vê-la, Gareth se alegrou e a recebeu com afeto, embora notasse de imediato a tristeza que ainda embargava Caroline desde o funeral de seu marido. Caroline explicou que, ao revisar os pertences de George, havia encontrado um pequeno livro que acreditou ser de Gareth. No entanto, não era um livro qualquer. Tratava-se de um diário, pertencente à mãe de seu pai, Isabella Marinzoli Saint Clair, escrito em italiano. Caroline entregou o diário junto com uma nota de George pedindo-lhe que o desse a Gareth. A emoção e a confusão se misturaram em Gareth ao ter em mãos esse legado familiar, sabendo que não tinha nenhum parentesco sanguíneo com Isabella, mas sentindo-se igualmente responsável por suas memórias. Decidido a descobrir o conteúdo do diário, Gareth pensou na pessoa adequada para ajudá-lo com a tradução e decidiu que Lady Danbury, sua avó, seria a indicada. Ela sempre sabia a quem recorrer em qualquer situação. Enquanto isso, na casa de Lady Danbury, Hyacinthe Bridgerton lia em voz alta o capítulo da semana de A Senhorita Butterworth e o Barão Louco, um romance particularmente melodramático que fascinava a condessa. A leitura de Hyacinthe era interrompida pelas frequentes exclamações e comentários mordazes de Lady Danbury, que, embora desfrutasse das dramatizações do romance, não hesitava em adicionar seu próprio drama às sessões de leitura. A conversa rapidamente derivou para a situação matrimonial de Hyacinthe, com Lady Danbury instando-a a buscar um marido. A velha condessa não pôde resistir em mencionar seu neto Gareth, sugerindo que ele seria um bom partido. Hyacinthe, embora divertida e desconfortável, refutou a ideia, assegurando que Gareth não tinha interesse em casar-se com uma jovem de sua classe. No entanto, a conversa manteve-se leve, com Hyacinthe e Lady Danbury trocando piadas e comentários sarcásticos. Nesse momento, Gareth chegou à casa, inesperadamente interrompendo a conversa. Lady Danbury, encantada de ver seu neto, não perdeu a oportunidade de brincar sobre sua memória, enquanto Gareth se defendia com sagacidade. Hyacinthe, por sua vez, não pôde evitar notar o quão atraente Gareth parecia sob a luz do sol que entrava pela janela, refletindo em seu cabelo dourado. Após uma série de brincadeiras e comentários sobre suas visitas, Gareth tirou o diário italiano e mostrou-o à sua avó. A surpresa de Lady Danbury foi evidente, mas rapidamente tomou o controle da situação. Sem perder tempo, começou a especular sobre quem poderia traduzir o diário, enquanto Hyacinthe observava com curiosidade. Gareth, decidido a resolver o mistério do diário, pediu a Hyacinthe que o ajudasse a encontrar alguém que pudesse traduzi-lo. Hyacinthe, sempre disposta a um desafio, aceitou a tarefa, embora com certa relutância. A conversa continuou em tom leve, mas a tensão subjacente entre Gareth e Hyacinthe era palpável, como se ambos soubessem que esse pequeno livro poderia mudar suas vidas de maneiras inesperadas. Capítulo 4. Hyacinthe Bridgerton estava na casa de Lady Danbury, lendo em voz alta um dos capítulos do melodramático livro que tanto desfrutava a velha condessa. A leitura foi interrompida quando Gareth Saint Clair, o neto de Lady Danbury, entrou inesperadamente no salão, trazendo um pequeno livro encadernado em couro. A atmosfera se tensionou instantaneamente, pois Gareth parecia hesitar em mencionar o motivo de sua visita na presença de Hyacinthe. Finalmente, decidiu falar e explicou à sua avó que o livro era um diário de Isabella Marinzoli Saint Clair, encontrado entre os pertences de seu irmão George e escrito em italiano. Lady Danbury,
ao não conhecer nenhum tradutor adequado, mostrou-se impaciente. Nesse momento, Jacinti interveio, revelando que havia tido uma governanta italiana na infância e que poderia ajudar com a tradução. Garente, um tanto cético, entregou-lhe o diário. Jacinti, embora um pouco insegura, começou a ler em voz baixa, percebendo que a avó de Garete havia escrito sobre seu iminente casamento e sua infelicidade a respeito. Lady Danbury sugeriu que Jacinti levasse o diário para casa para traduzi-lo com mais calma, lembrando a Garete que a acompanharia ao recital de poemas de Lady Plansworth na noite seguinte, onde poderiam discutir o progresso da tradução. A conversa tornou-se ligeiramente tensa e sarcástica, com Jacinti sentindo-se irritada pela atitude desdenhosa de Garete. No entanto, aceitou levar o diário, e ambos se despediram cordialmente. Garete a acompanhou até a porta, onde um intercâmbio de olhares e palavras insinuou uma crescente tensão entre eles. Ao chegar em casa, Jacinti encontrou sua mãe, Violet Bridgerton, que aguardava ansiosa para contar-lhe sobre o recente noivado de Charlotte Stockhurst. Violet, sempre preocupada com o futuro matrimonial de sua filha mais nova, começou a interrogá-la sobre seus próprios esforços em encontrar um marido. A conversa rapidamente transformou-se em uma análise profunda da vida amorosa de Jacinti, com Violet expressando seus temores de que sua filha nunca encontraria um homem adequado devido à sua tendência de evitar aqueles que pudessem desafiá-la. Jacinti, embora irritada no início, ouviu atentamente a história de sua mãe sobre seu próprio nascimento e a profunda conexão que sentia com ela desde então. Violet confessou que Jacinti a havia salvo do desespero após a morte de seu marido e que sempre quis proteger seu espírito livre e seguro. A conversa deixou Jacinti refletindo sobre suas próprias inseguranças e sua tendência de fugir de situações que a faziam sentir-se desconfortável. Apesar de sua resistência inicial, prometeu a sua mãe que pensaria no que ela havia dito, deixando aberta a possibilidade de reavaliar sua abordagem em relação ao amor e ao casamento. Capítulo 5. Garete St. Clair dirigiu-se diretamente a Jacinti Bridgerton assim que entrou no salão de Lady Plansworth. Ao sentar-se ao lado dela, comentou em tom de brincadeira que todos pensariam que ele a estava cortejando. Jacinti, sempre rápida em seu raciocínio, respondeu que preferiria não ser cortejada por alguém que, segundo ele próprio, melhoraria sua reputação apenas por estar ao seu lado. Enquanto trocavam comentários mordazes, Garete notou algo peculiar no salão. Uma menina fantasiada de pastora com um chifre na cabeça e o piano decorado com ramos de árvore. Jacinti explicou-lhe que havia uma mudança inesperada no programa e que, em vez de um recital de poemas, tratava-se de uma peça original de Harriet Plansworth, intitulada A Pastora, o Unicórnio e Henrique VIII. Garete, resignado a suportar o que certamente seria um espetáculo embaraçoso, preparou-se para o pior. A conversa entre Jacinti e Garete fluiu com naturalidade, cheia de sagacidade e sarcasmo. Jacinti mencionou que havia começado a ler o diário da avó de Garete, descobrindo que Isabella Marinzoli St. Clair não estava nada contente com seu casamento. Garete, surpreso e divertido pela franqueza de Jacinti, incentivou-a a continuar a tradução. O espetáculo começou e, como Jacinti havia alertado, revelou-se uma mistura confusa de personagens e situações absurdas, que incluía Henrique VIII cavalgando sobre o unicórnio. Apesar do ridículo da situação, Garete e Jacinti encontraram um momento de camaradagem, compartilhando risos e comentários sarcásticos. Ao final do espetáculo, Lady Plansworth se aproximou para apresentar suas filhas, incluindo Harriet, a pastora. Garete, embora desejando evitar a apresentação, viu-se preso pela insistência de Lady Plansworth e pela astúcia de Jacinti. Sem outra opção, dispôs-se a conhecer a pequena atriz, com Jacinti desfrutando cada momento de seu desconforto. Enquanto se despediam, Lady Danbury e Violet Bridgerton se aproximaram. Lady Danbury, com sua típica franqueza, instou Garete a assistir ao baile dos Bridgerton na próxima semana. Jacinti, sentindo que sua mãe estava sendo muito evidente em suas intenções de emparelhá-la com Garete, tentou minimizar a situação, mas Garete, com sua habilidade para lidar com situações sociais, prometeu comparecer. Ao longo da noite, Garete não pôde parar de pensar em Jacinti.
Sua inteligência, seu humor e seu inegável charme o intrigavam mais do que estava disposto a admitir. Enquanto se afastava, a imagem de Yacintin, com seu riso e sua presença vibrante, ficou gravada em sua mente. Capítulo 6. O salão de baile dos Bridgerton estava resplandecente naquela noite, com os lustres acesos e a música flutuando no ar, criando um ambiente perfeito para o romance. No entanto, Yacintin Bridgerton não parecia desfrutar tanto da festa. Estava conversando com sua melhor amiga, Felicity Albansdale, que, para sua surpresa, sugeriu que ela deveria se casar com Gareth St. Clair. Yacintin ficou atônita, sentindo uma mistura de incredulidade e alarme. Embora tivesse considerado a possibilidade, não estava pronta para admiti-la, nem mesmo para sua amiga mais próxima. Felicity, sempre observadora, notou a conexão entre Yacintin e Gareth e a encorajou a explorá-la. Yacintin, no entanto, protestou, afirmando que mal conhecia o homem e que não tinha intenção de se casar com ele. Apesar de suas objeções, Yacintin não pôde evitar olhar para Gareth, que estava do outro lado do salão, dançando com Jane Hotchkiss. Felicity, em seu estilo franco, fez-lhe ver que Gareth era um dos poucos homens que poderiam estar à sua altura, o que deixou Yacintin com uma sensação de incerteza sobre como o mundo a via. A conversa foi interrompida bruscamente quando Felicity apontou a presença de Lord St. Clair, o pai de Gareth, no salão. Yacintin sabia da tensa relação entre pai e filho e decidiu intervir para evitar um possível confronto. Com renovada resolução, dirigiu-se a Gareth, decidida a tirá-lo para dançar e mantê-lo ocupado. Enquanto se aproximava, Gareth, que havia procurado por Yacintin desde que chegou, virou-se surpreso ao vê-la. Yacintin, com uma mistura de determinação e nervosismo, convidou-o para dançar, surpreendendo tanto Gareth quanto a si mesma. Ele aceitou encantado e a levou para a pista de dança. Enquanto dançavam, Yacintin, desajeitada em seus movimentos, tentou falar sobre o diário da avó de Gareth. Embora ele apreciasse a conversa, não pôde deixar de notar a falta de habilidade de Yacintin para a dança. No entanto, em vez de zombar, ajudou-a a relaxar e encontrar o ritmo. Conversaram sobre as traduções do diário, e Yacintin mencionou que havia avançado bastante, embora com dificuldade devido às complexidades do idioma. Enquanto conversavam, Gareth começou a ver Yacintin sob uma nova luz. Seus sorrisos genuínos e sua determinação o cativaram. Apesar de sua desajeitabilidade na dança, havia algo nela que a tornava especial, algo que ia além de sua afiada inteligência e beleza. Quando o vals terminou, decidiram procurar um lugar tranquilo para continuar sua conversa sobre o diário. Dirigiram-se a um canto afastado do salão, onde poderiam conversar sem interrupções. Gareth, levando o braço de Yacintin na curva de seu cotovelo, a guiou com firmeza, sentindo que, talvez, houvesse algo mais profundo entre eles que valesse a pena explorar. Enquanto se afastavam da pista de dança, Yacintin sentiu um leve tremor de emoção. Não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se esperançosa. Capítulo 7. Gareth St. Clair nunca foi um entusiasta dos bailes lotados. O calor, o tumulto de pessoas e as conversas banais com pessoas pouco interessantes lhe pareciam um incômodo. Mas naquela noite na casa dos Bridgerton, as coisas eram diferentes. Depois de dançar com Yacintin, a acompanhou a um canto do salão onde discutiram sobre o diário de sua avó Isabela. Yacintin havia avançado notavelmente na tradução, relatando como Isabela havia chegado à Inglaterra de maneira pouco auspiciosa, escorregando na lama ao desembarcar em Dover. Seu marido não se incomodou em ajudá-la, refletindo a difícil relação que havia desde o início de seu casamento. Apesar de desfrutar da conversa com Yacintin, Gareth sabia que não podiam permanecer muito tempo a sós sem suscitar fofocas. Assim, uma vez que terminaram de falar, ele a acompanhou até seu próximo parceiro de dança e se despediu. Com seus objetivos cumpridos, decidiu que era hora de ir embora. Pensou em ir ao seu clube ou até visitar sua amante, Maria, uma soprano italiana com quem mantinha uma relação aberta.
Mas antes de sair, decidiu passar pelo lavabo reservado para os cavalheiros. Enquanto esperava no saguão, encontrou-se cara a cara com seu pai, Lord St. Clair. A tensão entre eles era palpável. Apesar dos esforços de Gareth para manter a calma, as provocações de seu pai sempre conseguiam tirá-lo do sério. Lord St. Clair não perdeu tempo em menosprezá-lo, insinuando que jamais seria aceito pelos Bridgerton e ridicularizando seu interesse por Hyacinthe. Gareth se esforçou para não cair nas provocações, mas quando seu pai mencionou seu irmão George, a fúria o dominou e acabou encurralando-o contra a parede. A confrontação o deixou emocionalmente exausto, lembrando-lhe o quanto a desaprovação de seu pai ainda o afetava. Finalmente, conseguiu se soltar da confrontação, mas as palavras de seu pai continuavam ressoando em sua mente. Nunca a terá. Nunca será digno dela. Enquanto saía do lavabo, encontrou Hyacinthe no saguão. A luz das velas ressaltava os tons avermelhados em seu cabelo e a beleza de seu vestido azul meia-noite. Apesar de seu estado emocional, Gareth sentiu-se atraído por ela com uma intensidade que não pôde controlar. Hyacinthe, preocupada, perguntou se ele estava bem, mencionando que havia visto seu pai sair e rir de maneira estranha. Num impulso desesperado, Gareth a abraçou e a beijou apaixonadamente, deixando de lado toda a suavidade. A necessidade de provar algo, tanto a si mesmo quanto a seu pai, o consumia. Embora Hyacinthe inicialmente respondesse ao beijo, logo se afastou, claramente confusa e afetada. Sem dizer uma palavra, fugiu do saguão, deixando Gareth sozinho, enfrentando uma tempestade de emoções e a crua realidade de suas ações. Capítulo 8. Na manhã seguinte, Hyacinthe Bridgerton estava sentada em sua cama, cercada de almofadas. O diário em italiano da avó de Gareth estava ao seu lado, mas ela não havia tocado no livro o dia todo. Sua mente estava completamente ocupada revivendo o beijo que compartilhou com Gareth St. Clair. Ela o havia revisitado mentalmente várias e várias vezes, até 42 vezes, com cada detalhe vívido em sua memória. Hyacinthe desejava ser o tipo de mulher que poderia beijar um homem e depois se comportar como se nada tivesse acontecido. Queria ser capaz de olhar para Gareth com desdém e elegância, sem mostrar nenhuma fraqueza. Em sua imaginação, ela havia conseguido com destemor. Mas a realidade não tinha sido tão doce. Quando Gareth a chamou pelo nome e tentou beijá-la novamente, seu primeiro impulso foi fugir. Sentia-se decepcionada consigo mesma por essa reação. Afinal, ela era Hyacinthe Bridgerton, uma mulher forte e determinada. Não podia permitir que um simples beijo a transformasse numa tola insensata. Além disso, o beijo não havia sido desagradável. Na verdade, foi bastante prazeroso. Mas o que mais a incomodava era a forma como Gareth havia reagido, sugerindo que ela precisava melhorar. Hyacinthe sentia-se rejeitada, já que nenhum homem havia tentado beijá-la até aquela noite. Aos 22 anos e em sua 4ª temporada, esperava que ao menos alguém mostrasse interesse nela. Mas Gareth, com seus modos desinibidos e fama de libertino, havia sido o primeiro a fazê-lo. A intensidade com que Gareth a havia olhado a fez estremecer. Parecia possuído, como se quisesse devorá-la. No entanto, Hyacinthe não conseguia tirar da cabeça a impressão de que Gareth não tinha a intenção de beijá-la especificamente, mas que qualquer outra mulher no vestíbulo teria servido igualmente. Enquanto Hyacinthe se sentia vulnerável e emocionalmente afetada, decidiu que precisava recuperar seu senso de controle. Olhou para o diário de Isabella e decidiu continuar com a tradução. Mas ao avançar na leitura, encontrou um mistério. Isabella mencionava um bambino e Hyacinthe descobriu que havia pulado vários anos em suas anotações. A jovem dama percebeu que Isabella havia escondido joias na casa do St. Clair em Londres, um segredo que nunca revelou ao marido. A emoção de Hyacinthe cresceu ao perceber que essas joias podiam ainda estar escondidas na casa. Estava decidida a encontrar as joias e ajudar Gareth a resolver seus problemas econômicos. No entanto, sabia que precisaria da ajuda de Gareth para realizar essa busca. No dia seguinte, Gareth chegou à casa de Hyacinthe, cheio de nervosismo e dúvidas.
Não sabia como enfrentá-la depois do beijo. Yacintin o recebeu com entusiasmo e o levou a um salão privado. Explicou-lhe sobre as joias e seu plano para encontrá-las. Embora Gareth inicialmente duvidasse de levá-la consigo, Yacintin o convenceu de que seu conhecimento do italiano era crucial para a busca. Finalmente, Gareth aceitou levar Yacintin à casa do St. Clair em Londres na noite de segunda-feira. Yacintin estava animada e pronta para a aventura, determinada a demonstrar seu valor e recuperar sua dignidade perdida. Capítulo 9. É a noite de segunda-feira e Gareth, nosso herói, se encontra caminhando furtivamente para a parte traseira da casa de Yacintin. Reflete sobre a sensatez de sua decisão, considerando os múltiplos motivos que questionam sua sanidade. Já passa da meia-noite e estão completamente sozinhos, prestes a invadir a casa do barão para cometer um latrocínio. Não conseguia parar de pensar em como havia sido convencido a levar uma senhorita decente para o perigo da noite, sabendo que se fossem descobertos, os Bridgerton o obrigariam a se casar com Yacintin. No entanto, a oportunidade de pegar as joias bem debaixo do nariz de seu pai era irresistível. Chegou à entrada de serviço da casa de Yacintin, onde ela o esperava vestida toda de preto, como ele havia ordenado. Ela estava de calças e colete, algo que o surpreendeu completamente. Yacintin, interpretando seu silêncio, explicou que a roupa masculina parecia mais prática que um vestido preto. Gareth não pôde evitar admirar como a calça moldava seu corpo, destacando suas curvas de uma maneira que ele preferiria não ter visto. Yacintin demonstrou ser uma atleta nata, escalando a parede e entrando pela janela em questão de segundos. Gareth a seguiu rapidamente, admirando sua destreza. Dentro da casa St. Clair, Gareth recordou a disposição dos cômodos e conduziu Yacintin até o escritório da baronesa, onde acreditava que encontrariam as joias. Silenciosamente, subiram a escada principal, evitando os degraus que rangiam. No escritório, Yacintin examinou um móvel peculiar que parecia ser o lugar onde Isabela havia escondido as joias. Depois de várias manobras, encontraram um compartimento secreto que continha uma nota de Isabela, provavelmente outra pista para encontrar as joias. Enquanto investigavam, ouviram passos no corredor. Rapidamente se esconderam num armário embutido cheio de roupas, com Gareth protegendo Yacintin com seu corpo. Os passos se aproximaram e a maçaneta da porta girou, mas milagrosamente, a porta se fechou sem que fossem descobertos. Ambos esperaram em silêncio até estarem seguros de que o perigo havia passado. Depois, saíram furtivamente da casa e correram pelas ruas de Mayfair. Yacintin estava eufórica pela aventura, enquanto Gareth tentava manter a compostura. Ao chegar à casa de Yacintin, ela expressou sua emoção, enquanto Gareth se preocupava com a imprudência de seu ato. Yacintin, no entanto, estava encantada com a experiência e conseguia contagiar Gareth com seu entusiasmo. Apesar da tensão e do perigo, ambos compartilharam um momento de cumplicidade e aventura. A noite havia sido um sucesso, e Yacintin havia demonstrado ser mais que uma simples acompanhante na busca pelas joias. Capítulo 10. Yacintin acorda de excelente humor, embora sua mãe comente tantas vezes durante o café da manhã que Yacintin se vê obrigada a refugiar-se em seu quarto para escapar de suas observações. Violet Bridgerton é muito perspicaz e capaz de adivinhar que sua filha está se apaixonando, mesmo antes de Yacintin admitir. Em seu quarto, Yacintin se dedica a traduzir uma nota encontrada no escritório verde, que acredita conter pistas sobre os diamantes. Embora a tradução não esteja completa, é suficiente para justificar outra tentativa de busca. Está quase certa de que a próxima pista se encontra na biblioteca, provavelmente em um livro relacionado à física, dadas as palavras sublinhadas na nota: água e coisas que se movem. Enquanto Yacintin reflete sobre sua tradução, pensa em Gareth e sorri, lembrando-se da noite anterior. Algo especial havia ocorrido entre eles, embora ainda não estivesse segura do que sentia. No entanto, estava claro que Gareth respeitava sua inteligência, algo incomum entre os homens de seu entorno. À medida que a manhã avança, Yacintin fica ansiosa esperando a visita de Gareth,
que prometeu ajudar com a tradução. No entanto, seu irmão Gregory a surpreende no corredor, fazendo comentários sarcásticos sobre sua agitação e seus encontros com Gareth. Apesar de suas provocações, Gregory demonstra um genuíno interesse em proteger sua irmã. Mais tarde, Gareth chega à casa Bridgerton, onde é recebido por Violet e Gregory. O ambiente se torna animado e um tanto caótico com as interações familiares. Hyacinthe, tentando manter a compostura, sente-se incomodada pelos comentários de seu irmão e a presença de sua mãe, mas se concentra em seu objetivo de compartilhar seus avanços na tradução com Gareth. Durante o chá, a conversa deriva para temas triviais, embora Hyacinthe aproveite um momento de distração para sugerir uma caminhada, ao que Gareth aceita encantado. Enquanto Hyacinthe se prepara para sair, Gregory tenta se juntar a eles, mas é dissuadido por sua mãe. Finalmente, Hyacinthe e Gareth se dispõem a sair para caminhar, prontos para continuar sua busca pelos diamantes. A promessa de aventura e os sentimentos nascentes entre eles adicionam uma faísca especial ao relacionamento, enquanto ambos se aprofundam nesta intrigante missão. Capítulo 11. 15 minutos depois, Hyacinthe não suspeitava que sua vida estava prestes a mudar. Ao sair para a calçada em frente à casa, Gareth perguntou se sua criada era discreta. Hyacinthe, assegurando-lhe que Francis não se aproximaria muito graças a um pacto selado com caramelos de menta, indicou que ele não precisava se preocupar. Enquanto caminhavam, Hyacinthe contou a Gareth que havia conseguido traduzir a maior parte da nota, suficiente para deduzir que a biblioteca era o próximo lugar a investigar. Gareth, divertido, comentou que Isabella havia escolhido bem, já que seu avô paterno, embora não fosse um leitor, mantinha uma biblioteca por aparência. Hyacinth, pensando que a busca levaria toda a noite, sentiu-se tanta eu notar o sorriso compassivo de Gareth, mas recompôs-se rapidamente. Discutiram sobre a possibilidade de encontrar outra pista em vez dos diamantes diretamente, especulando que poderia estar em um livro científico. Gareth elogiou o esforço de Hyacinthe, surpreendendo a jovem. Hyacinthe refletiu sobre como a busca pelo diário havia mudado sua vida, dando-lhe uma nova perspectiva e propósito. Enquanto falavam, surgiu o tema da família numerosa e amorosa de Hyacinthe. Gareth, visivelmente afetado, expressou que daria qualquer coisa para ter mais pessoas em sua vida por quem se sacrificar. Hyacinthe, comovida, entendeu a profundidade de sua solidão e percebeu que desejava se casar com ele. O passeio foi interrompido pela aparição do pai de Gareth. A tensão entre eles era palpável, com Gareth tentando manter a compostura enquanto Lord St. Clair tentava intimidar Hyacinthe. A conversa foi abstrata e tensa, com insinuações que Hyacinthe não conseguiu compreender completamente. Finalmente, Gareth decidiu ir embora, e enquanto se afastavam, Hyacinthe perguntou sobre a razão do ódio de Gareth por seu pai. Embora ele não respondesse, a intensidade de suas emoções era evidente. O capítulo conclui com Hyacinthe refletindo sobre a complicada relação de Gareth com seu pai e a profunda solidão que ele sente. Capítulo 12. 20 minutos depois, após uma longa e silenciosa caminhada, Gareth refletia, irritado consigo mesmo. Era extraordinário como um encontro com o barão podia estragar um dia perfeito. Não era apenas o barão que o perturbava, era a maneira como uma conversa com ele o transformava numa versão juvenil de si mesmo. Ficava irritado, explodia e dizia coisas apenas para provocar. Isso era rude e imaturo, e não sabia como evitar. E desta vez, havia ocorrido na frente de Hyacinthe. Ele a havia acompanhado até sua casa em silêncio, consciente de que ela queria falar. Embora Hyacinthe sempre desejasse falar, desta vez compreendia a necessidade de ficar em silêncio. Já na porta da casa, Gareth se desculpou pela cena no parque. Hyacinthe, com seriedade, o convidou a entrar, o que ele aceitou, sabendo que não podia recusar um convite tão sincero. Uma vez dentro, Hyacinthe fechou a porta e confessou-lhe que, embora sempre desejasse ter um pai, agora já não o queria. Gareth ficou em silêncio, sentindo uma dor profunda ao comparar sua situação com a dela.
Hyacinthe continuou, explicando como havia invejado aqueles que tinham pai, mas agora compreendia que era melhor não ter um do que ter um como o de Gareth. Gareth ficou desarmado pela compreensão de Hyacinthe. Ela lhe falou das lembranças de seu pai e de como ele a teria amado incondicionalmente. Em meio à sua tristeza, Hyacinthe admitiu que às vezes era difícil amá-la. Gareth, no entanto, só conseguia pensar que seria bastante fácil amar Hyacinthe. Hyacinthe começou a enumerar seus defeitos, o que provocou o riso de Gareth. Ele se aproximou e pediu que ela se calasse, e surpreendentemente, ela obedeceu. Ele a beijou, de maneira suave e terna, sentindo a resposta apaixonada de Hyacinthe. À medida que o beijo se intensificava, Gareth se permitiu mais liberdades, saboreando o desejo mútuo. Então, parou e se afastou, consciente de que certas decisões requeriam uma mente clara. Decidiu que deveria se casar com Hyacinthe. Era um pensamento inesperado, mas cada vez mais claro. Gostava de Hyacinthe e sabia que desejaria desonrá-la se continuassem assim. Além disso, casar-se com ela seria uma vitória sobre o barão. Mas sabia que deveria fazer as coisas da maneira correta. Despediu-se de Hyacinthe, prometendo-lhe que em breve entenderia suas intenções. Uma hora depois, encontrava-se no vestíbulo da casa Bridgerton, preparado para pedir a mão de Hyacinthe. O Visconde Bridgerton o recebeu em seu escritório, um gesto que Gareth considerou promissor. Anthony Bridgerton, embora inicialmente surpreso, aceitou a proposta de Gareth com entusiasmo, brindando com um conhaque envelhecido. No entanto, advertiu Gareth sobre as qualidades únicas de Hyacinthe e a importância de fazê-la feliz. Anthony deixou claro que protegeria sua irmã a todo custo. Gareth percebeu a seriedade da situação e a lealdade de Anthony para com sua irmã. Compreendeu que casar-se com Hyacinthe significaria enfrentar possíveis problemas com o barão. Mas também significava ganhar uma nova família. Gareth saiu do escritório com uma determinação renovada. Sabia que deveria se casar com Hyacinthe rapidamente e assegurar o casamento comprometendo-a, se necessário. Embora não gostasse de se sentir encurralado, a ideia de seduzir Hyacinthe lhe parecia pura e prazerosa. Capítulo 13. Transcorreu apenas uma hora desde a última vez que vimos Hyacinthe, que se encontra na casa de Lady Danbury, lendo em voz alta para a idosa. No entanto, Hyacinthe não consegue manter o foco, já que Lady Danbury a interrompe constantemente, desta vez reclamando que ela lê em voz muito baixa. A conversa entre as duas mulheres torna-se cômica e cheia de pequenos confrontos, destacando a astúcia e o espírito de Hyacinthe em frente à teimosia e peculiaridade de Lady Danbury. Enquanto tentam continuar a leitura do livro A Senhorita Butterworth e o Barão Louco, Hyacinthe não consegue evitar pensar em Gareth, especialmente após o beijo que compartilharam. Seus pensamentos a distraem e a levam a refletir sobre seus sentimentos, provocando uma mistura de confusão e anseio. A cena torna-se ainda mais interessante quando Gareth chega inesperadamente à casa de sua avó para ver Hyacinthe. A chegada de Gareth causa alvoroço e Lady Danbury insiste em permanecer na sala enquanto ele fala com Hyacinthe. No entanto, Gareth, decidido e romântico, ajoelha-se diante de Hyacinthe e pede que ela se case com ele. A surpresa e emoção de Hyacinthe são evidentes, e embora esteja sobrecarregada pela situação, aceita a proposta. Lady Danbury, sempre astuta e manipuladora, finalmente se retira da sala para dar-lhes alguma privacidade, embora não sem antes deixar claro que continuará vigiando-os. A química entre Gareth e Hyacinthe é palpável enquanto ele a seduz suavemente, destacando sua beleza e personalidade única. Gareth mostra-se afetuoso e apaixonado, e Hyacinthe, embora nervosa, responde à sua ternura. No final, após a saída de Gareth, Hyacinthe fica sozinha com seus pensamentos, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Lady Danbury retorna rapidamente, curiosa para saber o que Gareth lhe disse, e embora Hyacinthe minta sobre a verdadeira razão de sua proposta, a satisfação e entusiasmo da idosa são claros. Este capítulo ressalta a profunda conexão e o crescente amor entre Hyacinthe e Gareth, enquadrado pelo humor e pela ternura da interação com Lady Danbury. A mistura de romance,
Comédia e ternura mantêm o leitor completamente envolvido na trama. Capítulo 14. Passaram-se 2 semanas e toda Londres está a par do próximo casamento entre Hyacinthe e Gareth. Embora ele aproveite sua nova posição como membro honorário dos Bridgerton, não consegue evitar o temor de que tudo desmorone a qualquer momento. É meia-noite e Gareth está sob a janela do quarto de Hyacinthe, pronto para executar seu plano. Gareth tinha tudo perfeitamente planejado, decidido a seduzir Hyacinthe naquela mesma noite. Havia ensaiado mentalmente cada detalhe, sentindo uma mistura de prazer e premeditação. Embora sentisse algumas pontadas de remorso, justificava-se pensando que se casaria com ela e que ninguém mais saberia. Estava previsto que naquela noite fossem à casa St. Clair para continuar a busca pelas joias. Hyacinthe queria ir antes, mas Gareth inventou desculpas para adiar a visita, garantindo que seria mais seguro ir quando houvesse menos risco de serem descobertos. Aquela noite parecia perfeita, já que seu pai estaria em um baile e Hyacinthe já estava preparada graças a Gareth. Durante essas 2 semanas, Gareth havia desfrutado de inúmeras atividades sociais com Hyacinthe, desde festas até óperas. Embora às vezes a achasse enlouquecedora, Hyacinthe era sempre amena e divertida. Gareth estava convencido de que seria uma excelente esposa, mas primeiro precisava garantir que ela não pudesse desistir. Hyacinthe, enquanto isso, subia as escadas para seu quarto, lembrando-se de como havia conseguido voltar cedo do baile dos Mottram, fingindo uma dor de cabeça. Tudo parecia sair perfeitamente, dando-lhe tempo suficiente para se trocar e esperar por Gareth. No entanto, ao chegar em seu quarto, encontrou Gareth recostado em sua cama, surpreendendo-a. Ele havia escalado a parede para entrar e a esperava com um sorriso. Embora Hyacinthe se sentisse nervosa e acalorada, Gareth a tranquilizou com sua proximidade e sussurros ao ouvido. Começaram a se beijar apaixonadamente, enquanto Gareth a acariciava, levando-a lentamente a um estado de desejo. Hyacinthe experimentou uma mistura de nervosismo e excitação enquanto Gareth a despia e acariciava. Os beijos e carícias de Gareth a faziam sentir uma onda de sensações desconhecidas. Finalmente, Gareth a levantou e a colocou na cama, continuando com sua suave tortura de beijos e carícias. Gareth, com uma mistura de ternura e paixão, começou a fazer amor com ela, garantindo que ela aproveitasse cada momento. Hyacinthe, embora nervosa no início, logo se entregou completamente às sensações, sentindo o prazer que ele lhe provocava. Depois de fazer amor, Hyacinthe e Gareth compartilharam um momento de risos e cumplicidade, demonstrando o quanto se sentiam à vontade um com o outro. No entanto, Hyacinthe se lembrou repentinamente das joias e da missão que tinham para aquela noite. Apesar do cansaço de Gareth, ela estava decidida a continuar com o plano e pediu que ele se preparasse para sair. Hyacinthe, cheia de energia, vestiu-se com roupas masculinas pretas, pronta para a aventura. Embora Gareth estivesse exausto, não pôde evitar sorrir diante do entusiasmo de Hyacinthe. Juntos, prepararam-se para sair e continuar sua busca, mostrando mais uma vez a força de sua conexão e seu espírito aventureiro. Capítulo 15. Já estavam na biblioteca da casa St. Clair. O trajeto por Mayfair havia sido insignificante, salvo pela energia e entusiasmo de Hyacinthe em contraste com a falta de ambos em Gareth. Hyacinthe, com a vista fixa nas estantes cheias de livros, perguntou se Gareth via algo. Ele, subido em um banquinho, só via mais livros. Ela pediu pacientemente que procurasse livros científicos, mas a coleção parecia caótica. Hyacinthe revisava títulos que iam desde romances e filosofia até manuais sobre o cuidado de porcos. Gareth lançou-lhe um livro intitulado A Senhorita Davenport e o Marquês Tenebroso, do mesmo autor de A Senhorita Butterworth, o que os fez compartilhar um momento de surpresa e humor. Hyacinthe, ainda focada em sua tarefa, lembrou que procurava um discurso em torno a Alicosi Cestano Insulacqua de Galileu Galilei. Gareth, embora pouco aficionado às ciências, ajudava na busca. Hyacinthe encontrou a biblioteca em desordem, devido a uma travessura de Gareth anos atrás, o que complicou a tarefa. Apesar do caos,
Gareth lembrou-se de uma seção com livros em italiano. Ao encontrá-la, Hyacinthe inspecionou os títulos com sua ajuda. Finalmente, encontrou o livro certo, e dentro dele, uma nota que não conseguiram entender. Pensaram em pedir ajuda a Colin, o irmão de Hyacinthe, para identificar o idioma da nota. Depois de recolher o livro e garantir que tudo estava em ordem, dispuseram-se a sair da casa sem serem vistos. Gareth liderou o caminho, certificando-se de que o mordomo não estivesse por perto. Uma vez fora, caminhavam por um beco em direção a Dover Street, tentando evitar serem vistos. De repente, Gareth ouviu a voz de seu pai, o barão, o que os obrigou a se esconder. Gareth saiu para enfrentá-lo, enquanto Hyacinthe se mantinha escondida. A conversa foi tensa, cheia de provocações e insinuações. O barão zombava de Gareth, questionando sua relação com Hyacinthe e sugerindo que ele a havia seduzido para garantir o compromisso. Gareth, enfurecido, empurrou o barão contra a parede, mas depois se controlou e se afastou. O barão insinuou que Gareth ainda estava comprometido com Mary Winthrop, um acordo que o barão havia feito em seu nome. Gareth, surpreso e confuso, percebeu que Hyacinthe havia ouvido tudo. Correu para o lugar onde a havia deixado escondida, apenas para descobrir que Hyacinthe já não estava lá. Capítulo 16. Gareth continua no beco, olhando para o lugar onde Hyacinthe deveria estar esperando por ele. Não deseja sentir-se assim nunca mais em sua vida. Seu coração para. Onde poderia estar Hyacinthe? Embora a área seja elegante e segura, ainda há perigos. No entanto, ele não ouviu nada que sugerisse um ataque. Isso só pode significar que ela ouviu a conversa com o barão sobre Mary Winthrop e fugiu. Frustrado e preocupado, Gareth decide tentar a rota mais direta para a casa de Hyacinthe, esperando que seu impulso a tenha levado pelo caminho mais curto. Corre por Berkeley Street, observando cada cruzamento, mas não vê nada. A busca com desespero, sabendo que deve alcançá-la antes que algo aconteça. Finalmente, ao virar uma esquina, a vê correndo para a porta dos fundos de sua casa. A energia renovada o impulsiona a aumentar a velocidade, decidido a alcançá-la antes que entre. Mas Hyacinthe chega à porta, que não estava trancada, e adentra na casa justamente quando ele alcança a entrada. Ela fecha a porta em seu nariz e gira a chave, deixando-o do lado de fora. Determinado a confrontá-la, Gareth escala a parede até a janela do quarto dela, aberta desde sua última visita. Entra silenciosamente justamente quando ela entra no quarto. A tensão é palpável enquanto ele exige uma explicação. Hyacinthe, furiosa, ordena que ele saia, mas Gareth permanece firme, exigindo sua promessa de não repetir sua fuga temerária. A discussão se intensifica, ambos transbordando de raiva e dor. Hyacinthe acusa Gareth de manipulá-la para garantir o compromisso, enquanto ele luta para explicar seus verdadeiros motivos. As palavras tornam-se ferinas, e Hyacinthe revela seu profundo ressentimento, acreditando que Gareth a vê como um meio para desafiar seu pai, o barão. Gareth, confrontado com a verdade de seus sentimentos e ações, tenta desesperadamente esclarecer suas intenções. Mas as feridas de Hyacinthe são profundas, e ela o acusa de agir sempre em reação ao seu pai, não por amor a ela. Em um momento doloroso de silêncio, ambos percebem a distância que os separa. Finalmente, Hyacinthe, visivelmente ferida e triste, pede que ele vá embora. Gareth, sentindo a gravidade de seu erro e o impacto de suas ações, assente e sai pela janela. No último momento, Hyacinthe menciona Mary Winthrop, tentando mostrar que ainda acredita em uma possível resolução. Mas Gareth, consciente do dano causado, só pode prometer que conversarão depois. Gareth sai para o jardim, sentindo o peso de seu fracasso. Olha para a janela, desejando ver um sinal de Hyacinthe, mas só encontra escuridão. A tristeza o invade, consciente de que a perdeu, pelo menos por agora. Capítulo 17. Na casa número 5, Hyacinthe e sua mãe, Violet, compartilham a hora do chá na sala de estar. Violet, com a típica curiosidade maternal,
pergunta sobre o paradeiro do Sr. St. Clair, o que leva Hyacinthe a mentir sobre sua suposta ocupação em Viltire. Com o aguilhão da suspeita no ar, Hyacinthe mergulha em seu bordado, usando a atividade para se distrair da conversa. Enquanto as palavras fluem entre mãe e filha, a tensão interna de Hyacinthe cresce. Faz 3 dias, descobriu uma verdade amarga. Garente, seu noivo, a havia utilizado em sua interminável disputa com seu pai. Essa descoberta minou sua confiança, deixando-a mergulhada na dúvida e na insegurança. Embora estivesse profundamente apaixonada por Garente, a sensação de ter sido um peão em seu jogo a consome. Violet, percebendo o desassossego de sua filha, tenta trazer a verdade à tona. Mas Hyacinthe, presa entre o amor e a traição, não consegue se abrir. Em seu interior, luta com o dilema de seu compromisso: continuar ou rompê-lo. O amor que sente por Garente é genuíno, mas a motivação por trás de sua proposta a deixou ferida e confusa. À medida que Violet tenta consolar Hyacinthe, sugerindo que compartilhem seus sentimentos, Hyacinthe enfrenta uma revelação. Seu destino e felicidade dependem de outra pessoa. Essa realização a enche de uma mistura de raiva e resignação. A sugestão de sua mãe de escrever uma carta a Garete parece uma saída, mas Hyacinthe sabe que deve ser mais audaciosa. Em uma tentativa de encontrar clareza, Hyacinthe contempla a natureza de seu relacionamento com Garente e sua capacidade de ajudá-lo a superar seus próprios demônios. Violet, com sua sabedoria maternal, oferece um conselho prático e humorístico. Se as palavras não funcionarem, um bom livro pode ser a solução. Em última instância, Hyacinthe compreende que o amor verdadeiro implica aceitar e ajudar o outro a superar suas lutas internas. Com renovada determinação, decide enfrentar a situação de frente, disposta a desafiar o leão em sua toca, mostrando uma coragem e resolução que só o verdadeiro amor pode inspirar. Capítulo 18. Naquela mesma tarde, Garente, mergulhado em seus pensamentos, reflete sobre a necessidade de um gesto grandioso para reconquistar Hyacinthe. No entanto, as limitações econômicas e sua aversão a demonstrações públicas o atormentam. Em seu pequeno escritório, a visita inesperada de Hyacinthe o surpreende e o deixa nervoso, sobretudo ao saber que ela chegou sozinha, sem se preocupar com sua reputação. Ao se encontrarem, Hyacinthe, com uma calma inquietante, informa que não veio discutir sobre seu pai, mas sobre as joias perdidas de Isabella. Ela revela que levou a nota escrita em um idioma desconhecido a seu irmão Colin, que sugeriu que poderia ser esloveno. Garente, surpreso por sua ignorância sobre a existência da Eslovênia, aceita a lógica de Hyacinthe de que Isabella teria utilizado um idioma desconhecido para ocultar sua última pista. Hyacinthe e Garete debatem a possibilidade de que as joias estejam ocultas no quarto do avô de Garente, dada a privacidade desse lugar. À medida que discutem, a conversa toma um rumo mais pessoal. Hyacinthe, incapaz de ocultar sua angústia, finalmente confronta Garete sobre as razões por trás de sua proposta de casamento. Diante de seu desespero e sinceridade, Garete decide confessar-lhe um segredo que guardou por anos. O barão não é seu verdadeiro pai. A reação de Hyacinthe é de alívio, pois não deseja que seus futuros filhos carreguem o sangue de Lord St. Clair. Essa aceitação sem reservas de seu segredo mais profundo comove Garente. Hyacinthe, mostrando uma fortaleza e serenidade admiráveis, o incentiva a não se preocupar com a opinião do barão, pois revelar o segredo só prejudicaria a reputação do próprio barão. O ambiente entre eles torna-se mais íntimo, e Garente, em uma tentativa de expressar seu amor e apreço, mostra-lhe um desenho que fez dela, com uma pulseira de diamantes que lembra de uma história contada por sua avó Isabella. Esse gesto comove profundamente Hyacinthe, reafirmando seu amor por ele. Decididos a não desistir na busca pelas joias, Hyacinthe insiste em continuar, embora Garete tente dissuadi-la. Finalmente, Garete cede, mas com a condição de ir sozinho à casa St. Clair para buscar as joias, deixando Hyacinthe descontente mas resignada. Sua conversa termina em um tom brincalhão e afetuoso, enquanto ambos aceitam as peculiaridades e desafios que seu relacionamento lhes apresenta. Capítulo 19. Numa terça-feira,
Yacintin chega à casa de Lady Danbury com um sorriso e um livro novo na mão. A senhorita Davenport e o Marquês Tenebroso. A condessa, sentada majestosa em sua poltrona, anima-se ao ver o novo romance, esperando que seja tão divertido quanto os anteriores. Enquanto se preparam para ler, percebem que ainda restam 3 capítulos de seu romance atual, a senhorita Butterworth e o Barão Louco, o que gera risos e comentários sobre as possíveis reviravoltas dramáticas que ainda poderiam surgir. A conversa desvia-se para o diário de Isabella, a avó de Gareth, que Yacintin está traduzindo do italiano. Lady Danbury, fechando os olhos e acomodando-se para uma soneca, pede a Yacintin que leia em italiano, apreciando o som melódico do idioma, embora não entenda as palavras. Yacintin aceita, embora ache difícil a tarefa de traduzir enquanto lê. À medida que Yacintin continua a leitura, mergulha nas entradas do diário, especialmente em uma que revela a decepção de Isabella com seu filho e o tratamento indiferente que seu marido lhe dava. Essa revelação ressoa profundamente em Yacintin, lembrando-lhe a importância de escolher bem um companheiro de vida. Lady Danbury adormece rapidamente, para a surpresa de Yacintin, que aproveita o momento para avançar no diário, buscando pistas sobre a concepção de Gareth. Encontra uma entrada de junho de 1796 que sugere que o pai de Gareth estava ausente durante um período crítico, deixando aberta a possibilidade de que Gareth não seja filho do barão. Quando Lady Danbury acorda, Yacintin luta para manter a compostura e retoma a leitura de seu romance habitual. No entanto, sua mente permanece ocupada com as revelações do diário. Finalmente, pede desculpas e encurta a visita, desejosa de continuar sua investigação. Lady Danbury, mostrando uma surpreendente flexibilidade, dá-lhe sua bênção para partir e Yacintin, cheia de gratidão e afeto, dá-lhe um beijo na bochecha, reconhecendo-a como sua avó de coração. Lady Danbury, comovida, revela-lhe que sempre sentiu o mesmo. Capítulo 20. É terça-feira à noite, e Yacintin, após um longo jantar e um tedioso jogo de charadas com sua família, finalmente encontra o momento para continuar com a tradução do diário de Isabella. No entanto, sua impaciência a leva a visitar Gareth tarde da noite. Gareth, se preparando para uma visita noturna à casa St. Clair, se surpreende ao ouvir uma batida na porta quase à meia-noite. Ao abrir, se depara com Yacintin, que chegou sozinha e sem escolta, o que o enfurece profundamente. Ele a arrasta para o quarto, preocupado com a possibilidade de alguém os descobrir. Em meio à sua fúria, Gareth ordena que ela fique quieta e calada, tentando decidir o que fazer com ela. Yacintin, embora surpresa pela reação de Gareth, não se intimida e se senta obedientemente na cama. Gareth, frustrado, tenta impor regras rígidas para quando estiverem casados, mas a conversa toma um rumo inesperado quando, num arranque de desespero, Gareth lhe confessa que a ama. Yacintin, inicialmente atonita, se aproxima dele e responde com amor, confirmando seus próprios sentimentos. O momento de ternura é interrompido quando Yacintin insiste que tem algo importante para lhe dizer. Apesar das tentativas de Gareth de evitar a conversa, ela revela que descobriu a identidade de seu verdadeiro pai, Edward, o irmão do barão. Essa revelação abala Gareth, que luta para assimilar a informação. Gareth se sente sobrecarregado pela verdade, mas Yacintin, com seu amor e compreensão, o ajuda a ver que o futuro juntos é o que realmente importa. Finalmente, se abraçam e Gareth expressa novamente seu amor por ela. O capítulo conclui com Yacintin propondo uma última excursão à casa St. Clair naquela mesma noite. Embora inicialmente relutante, Gareth cede ao entusiasmo e determinação dela, e juntos se preparam para a aventura noturna, com a esperança de encontrar as joias escondidas de Isabella. Capítulo 21. Meia hora depois, Yacintin, com as mãos na cintura, observa o quarto da baronesa. Após uma busca exaustiva, as joias não aparecem em lugar algum. A derrota, algo estranho ao seu caráter, torna-se evidente pela primeira vez. Gareth, agachado ao lado da cama, nota seu desânimo e pergunta se ela desiste, mostrando uma leve decepção. Ele já suspeitava que não encontrariam nada,
e ela o ama mais por ter tentado por ela. Garente, ciente da reunião mensal do barão que poderia interrompê-los, lembra que devem ir logo. E Asintin, aceitando a derrota, decide que é hora de voltar para casa e enfrentar sua mãe para mudar a data do casamento. Enquanto saem da casa sente Clair, e Asintin para abruptamente ao ver o barão na entrada. O barão, claramente curioso, zomba deles por estarem ali à meia-noite. Garente, com um gesto protetor, diz que simplesmente saíram para dar um passeio. O olhar interrogativo de Asintin o impulsiona a revelar a verdade. O diário de Isabela revelou que seu verdadeiro pai é o tio Edward. O barão, atônito, mal reage e entra na casa com um comentário desdenhoso sobre a necessidade do dote de Asintin. E Asintin, indignada pela reação do barão, se surpreende ao ver Gareth rindo. Ele, pela primeira vez, sente uma paz interior ao perceber que a batalha com o barão já não importa. A felicidade de Gareth transborda, e Asintin, aliviada, o abraça. Gareth, em um impulso de amor, se ajoelha na rua e pede a Asintin que se case com ele pelas razões certas. Declara seu amor profundo, desejando compartilhar sua vida com ela. Emocionada, Asintin aceita com lágrimas nos olhos, e se abraçam, preparados para enfrentar juntos o futuro. Epílogo. Alguns dias após os acontecimentos finais, Gareth visitou Lord Wrothon e confirmou que o compromisso anterior não era vinculativo. Lord Wrothon aceitou a promessa de Lady Bridgerton de cuidar de suas filhas mais novas. Lady Bridgerton, no entanto, deixou claro a Gareth que sua filha mais nova não se casaria apressadamente. Assim, 2 meses depois, Gareth e Asintin se casaram em uma cerimônia elegante na igreja de St. George em Londres. 11 meses depois, Asintin deu à luz um filho, George. 2 anos mais tarde, nasceu sua filha Isabela. 4 anos depois, Lord St. Clair morreu em um acidente de caça, e Gareth herdou o título e a família se mudou para a casa St. Clair na cidade. Apesar dos anos, Asintin continuava buscando as joias da família. Gareth a encontrava no chão do banheiro dos aposentos da baronesa, procurando repetidamente sem sucesso. Sua insistência era inabalável. Embora ele tivesse certeza de que já havia verificado aqueles lugares antes, ela não desistia. Em meio à sua busca, Gareth lembrou a Asintin que Isabela havia traduzido um parágrafo do italiano e precisava de sua revisão. Isabela, que havia superado sua mãe no aprendizado do italiano, se tornará uma tradutora dedicada. Apesar da relutância inicial de Asintin, ela sempre ajudava sua filha. Isabela, enquanto isso, estava em seu quarto favorito, um pequeno lavabo decorado com azulejos orientais. Lá, descobriu uma rachadura entre 2 azulejos que não havia visto antes. Com curiosidade, começou a investigar e finalmente, com a ajuda de um pente de prata, conseguiu abrir a rachadura e encontrou uma pequena bolsa de veludo. Dentro da bolsa, Isabela descobriu um tesouro de diamantes, um colar e uma pulseira. Embora se sentisse impressionada pela beleza das joias, ouviu a voz de sua mãe chamando-a. Com um sorriso secreto, decidiu guardar as joias onde as havia encontrado. Com sua mãe perguntando se havia feito suas tarefas e lembrando-a de suas aulas de dança, Isabela soube que teria que esperar um momento mais adequado para revelar sua descoberta. Enquanto isso, a família continuou com suas vidas, sempre com um toque de aventura e mistério que as joias escondidas proporcionavam. E com isso concluímos o resumo de Um Beijo Inesquecível. Espero que tenha gostado desta parte da história dos Bridgerton. Não se esqueça de se inscrever no Viagens Literárias com River e ativar o sininho para receber notificações dos próximos resumos. Deixe seus comentários e compartilhe suas opiniões sobre este capítulo. Nos vemos no próximo vídeo para continuar com mais detalhes desta emocionante saga. Até logo!